ele é maravilhoso em estratégias, né? Se você parar para analisar tudo que você for viver ao seu redor, muitas das vezes, se você estiver disperso, você viveu, você ministrou e você não percebeu. Então, é que nem eu falo para meus irmãos, fica ligado, desligado. Bem, Lucas capítulo 15. Eu tenho certeza que você vai acreditar em mim, porque Deus me deu essa palavra nesta madrugada. Eu estava com uma palavra para estar pregando aqui hoje, mas Deus, ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Eu não sei de nada, ele que faz. Ele que opera, ele que fortalece, ele que ajuda, é ele que te sustenta, é ele que cuida da tua casa, é ele que faz todas as coisas na tua vida. Uma palavra muito conhecida, mas Deus, ele tem alguns recados para dar para a noiva dele nesta manhã. Porque o primeiro recado foi dado para mim. Resgatar valores. Resgatar algo que se perdeu. Resgatar aquilo que a gente pensou que tinha, mas não tinha. Na quinta-feira, Deus usou muito a vida do pastor Ney. E ele disse muita palavra sobre quando José e Maria perdeu, né, Jesus no meio do caminho. Eu fiquei indagando aquilo, falei, pô, interessante, né, pastora Paula? Só que, na verdade, muitas das vezes a gente não perde, muitas das vezes a gente quer deixar Jesus dentro do templo. A gente não quer trazer ele de volta, né? E a gente convida Jesus, ó, Deus, vamos viver isso aqui? Mas tem coisas que a gente não convida Jesus porque a gente sabe que ele vai falar, por aí não, minha filha, não vai por aí. E a gente não quer levar Jesus no meio do caminho, né? Lucas capítulo 15, diz assim: e chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores, e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai após a perdida até vem achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo vós que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vírgula, e varre a casa, vírgula, e busca com diligência até achar, ponto de interrogação. E achando-a, vírgula novamente, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Encurve sua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Se conecte com Deus agora. Feche seus olhos de verdade, abaixe sua cabeça. Comece a refletir como que foi esse ano para você. Deus, todo mundo conhece a nossa aparência, mas o Senhor é tão gente boa que o Senhor conhece o nosso coração.
O Senhor sabe que muitas das vezes a gente estamos caminhando e muitas das vezes a gente precisa um pouco mais. Eu quero te pedir que o Senhor possa falar com a tua noiva nesta manhã. E que o Senhor possa preencher com a tua palavra todo o vazio dentro do coração. E que o Senhor possa tirar alguns pontos de interrogação na vida dos meus irmãos e coloque um ponto de exclamação nesta manhã. Porque a tua palavra, ela é poderosa, Senhor. A tua palavra, ela tira dúvidas. A tua palavra coloca afirmações. A tua palavra esclarece aquilo que está escuro. A tua palavra, ela renova aquele que estava fraco. Tudo através da tua palavra, Senhor. Então nessa noite, nesta manhã, eu quero te pedir que o Senhor possa falar com a tua noiva. Porque esta é a tua noiva, esta é a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra é muito conhecida. Lucas capítulo 15. Onde fala Jesus Cristo no meio daquelas pessoas que eram incrédulas, que estavam julgando Jesus. A Bíblia fala que com uma simples resposta de sabedoria, Jesus ele lança 3 parábolas com um só objetivo. E eu lendo o texto junto com vocês, eu acabei de perceber que na primeira, quando ele perde uma ovelha, teve festa no céu. Mas agora, quando a gente acabou de ler, quando ele perde uma dracma, a alegria dos anjos de Deus por um pecador. O interessante é que Jesus ele lança 3 parábolas que tudo termina com alegria. E é interessante que as 3 parábolas que Jesus Cristo lança, porque é uma grande diferença de uma parábola de uma fábula. A parábola, quando Jesus Cristo ele usava como uma estratégia para o povo, ele estava ensinando o povo com algo que tinha vida. Mas quando ele lançava uma fábula no meio da palavra do Senhor, ele dava vida aonde não tinha. E o interessante é que nesse versículo a gente vê uma mulher que tinha algo precioso, que tinha algo de valor. E eu queria perguntar para você nessa manhã, o que é mais valioso para você? A presença do Espírito Santo, ao qual você não vive sem? Sua família, seu trabalho? O que é de mais valioso para você? Eu posso até tentar te ajudar, que todo mundo vai falar que é a presença do Espírito Santo. Mas quando algo é valioso para mim, primeira coisa, a gente não vive sem. Quando existe algo que é valioso para mim, eu deixo de fazer as outras coisas que não é valiosas, para mim permanecer naquilo que é valioso. Marquinho, a presença do Espírito Santo é mais valioso para mim, é. Mas muitas vezes, você deixa aquilo que você fala que é valioso de lado um pouco. De meditar um pouco na palavra. E eu queria perguntar para você, nesta manhã, o que você perdeu? Tem gente que perde a alegria também, sabia, Mateus? Você sabia que existem pessoas dentro da igreja que não tem mais alegria em estar na presença de Deus? Eles vêm quarta, domingo, vêm para as reuniões, mas não tem aquele tesão, não tem aquela alegria de estar na presença de Deus. Mical vivia na presença de Deus, mas quando ela viu Davi, um rei, se alegrando, pulando, dançando, o que ela disse? Esse cara é o rei. Não tinha mais alegria, não tinha mais aquela coisa de ler a palavra, não tinha mais aquela curiosidade de estudar mais a Bíblia. E muitas pessoas perdem essa coisa, perdem a alegria de buscar, perdem a alegria de estar ali, perdem a curiosidade. Às vezes perdemos coisas pequenas e não percebemos.
Porque a Bíblia fala que ela tinha 10, ela perdeu só uma. Só que ela se importou com aquilo que ela tinha perdido, porque era precioso. E às vezes a gente estamos vivendo como se nada tivesse acontecido. E a gente vai perdendo uma coisa no meio do caminho. Ah não, tudo bem, eu perdi uma, eu tenho 9. Já aconteceu isso com você? Deixa pra lá, já foi, vai. Uma hora a gente acha. E às vezes a gente vai perdendo algumas coisas no meio do caminho que a gente talvez acha que não, mas é muito importante. Porque você acabou de afirmar que aquilo é valioso para você. Aquilo tinha um valor para aquela mulher. Porque uma dracma era equivalente a um dia de trabalho, um mês de trabalho, melhor dizendo. Imagina. É valioso, irmãos. E essa mulher, ela começou a procurar. Primeiro tópico que eu queria dizer para você aqui é para você valorizar o que você tem. Valoriza a família que Deus te deu. Valoriza o ministério que Deus te valoriza. Existe um homem na Bíblia que ele tinha todos os quesitos para dar tudo certo. Ele era primogênito. A herança dele era maior. Mas ele trocou tudo isso por um prato de guisado, que era Esaú. E às vezes a gente troca algumas coisas por aquilo que você acha que é importante para você. Mas você precisa entender nessa manhã que nem tudo o que você quer é aquilo que você precisa. Vou repetir, nem tudo que você quer é aquilo que você precisa. Às vezes você pede algo agora, você acha que é importante para você, mas chegar no meio do caminho, você vai deixar no meio do caminho, você vai guardar dentro do baú, você não vai nem lembrar mais. Mas aquilo que a gente precisa, que é o que Deus nos dá, vai ser útil no começo, no meio e no fim. Será que você realmente precisa disso que você tem pedido a Deus? Será que você realmente precisa? Ou é momentâneo? E às vezes a gente troca algumas coisas. E você tem que dar valor. Valorize o que você tem. Valorize o ouro, valorize isso que é tão precioso que existe dentro do barro que é você. Valoriza, valoriza. Valoriza a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque existem cultos que o mover do Espírito Santo está tão maravilhoso. E muitas das vezes a gente não abre a boca para dar um aleluia, para dar um glória a Deus. E você não entendeu que tudo isso que está acontecendo aqui, ó, é tudo para Ele. Você entende isso, que você veio aqui só para render adoração para Ele? A palavra é um presente de Deus para a tua vida? Porque tudo isso que está acontecendo é render adoração a Ele. Porque a Bíblia fala que o culto, nós temos que cultuar a Deus, louvores e adoração. O culto é a adoração a Deus. Mas Ele é tão gente boa que Ele te dá uma palavra para fortalecer você, uma palavra para te encher, uma palavra para renovar tuas forças, uma palavra para te ajudar, uma palavra de ânimo. Você precisa entender que tudo que acontece na igreja é tudo para Ele. E toda palavra que é lançada daqui, todo louvor, é tudo um presente de Deus para a tua vida. A gente precisa reconhecer que perdeu. A mulher falou assim, ou qual mulher tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia. Interessante que eu vejo um processo aqui. Porque, ó, ou qual mulher tendo 10 dracmas, vírgula, se perder uma dracma, vírgula, não acende a candeia, vírgula, o texto é bem claro nisso. Primeiro passo, valorize o que você tem. Segundo, reconheça que você perdeu. Ô Fernando, o interessante é que eu estava meditando nessa palavra, que a Bíblia fala assim, ó. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca. Pastora Paula, muita gente fala que ela foi procurar. Ela não foi procurar. Há uma grande diferença da pessoa que procura e da pessoa que busca. Quando a pessoa busca, ela sabe onde está. Mas aquela pessoa que vai procurar, vai gerar dela tempo.
vai gerar dela esforço. Mas não, ela foi buscar. É como se você tivesse a receita do bolo na tua mão e você fazer errado. Já viu essa pessoa? Tem muita boleira aqui. Tem a receita do bolo, sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que fazer para resolver o problema, mas a gente não faz. Mas aqui é difícil. É difícil mesmo, mas a receita do bolo para a tua vida é essa. Perdoa, ame, ajude. Ajuda. É reconhecer. E a Bíblia fala que ela foi buscar. Mas mesmo ela indo buscar, ela tinha dificuldade. Existem cultos que a gente quer ficar em casa. Eu não quero ir para a igreja. Vou ver pela live. Existem muitas dificuldades na nossa vida que a gente não consegue entender. Mas você hoje, nessa manhã, precisa entender que a tempestade de Deus é totalmente diferente da tempestade humana. Porque a tempestade humana, ela vem para destruir. Mas a tempestade de Deus, você não está entendendo, é para colocar as coisas no seu devido lugar. E tu não está entendendo, a tempestade está batendo, o vento está batendo, tu está falando, está acabando isso, está acabando aquilo. Não, Deus gera situações para um novo ciclo continuar na tua vida. Deus, Ele, quando lança essa parábola, mano, olha só que interessante, Ele prepara tudo. Ele, na verdade, ele preparou uma situação aqui, ó. Tudo isso por um propósito. Para ela buscar aquilo que ela tinha perdido. E isso é muito monótono, né? Que a gente fala que tem pessoas que só vêm para a igreja para buscar bênção. E com todo respeito, muitas vezes a gente julga. Não é verdade? Mas Deus é um Deus de estratégia. Se na vida daquela pessoa é a estratégia de Deus fazer, irmão, ajude. Você precisa entender que Deus, Ele não te chamou para julgar. Deus te chamou para você ajudar. E existem muitas pessoas que têm muita ferramenta de Deus. Porque quando aquela mulher foi buscar aquilo que ela tinha perdido, é só você analisar um pouco da história de Eliseu. Olha só que interessante a vida de Eliseu. A Bíblia fala que ele estava lá, ó, trabalhando com machado. A Bíblia fala que caiu. O que ele disse? Ai, perdi a minha ferramenta. Não é verdade? Em outras traduções está escrito de outra forma, mas quando ele reconhece que ele perdeu, o que ele vai fazer? Ele vai buscar. Mas para ele buscar, ele precisava reconhecer que ele tinha perdido. É verdade, irmão. É difícil mesmo. Eu sei que é difícil a gente reconhecer que a gente errou. Irmão, eu errei, me perdoa. Eu errei, desculpa. Reconhecer. Reconhecer que perdeu, sabe o que também? A intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus tinha a hora certa, dia certo, para se encontrar com Adão e Eva. Quem não foi, foi Ele. A gente sabe onde a gente tem que buscar, mas a gente não quer trabalho. A gente sabe que aquilo que Deus prometeu para a gente não quer trabalho. A gente sabe que aquilo que Deus prometeu na nossa vida, Ele vai cumprir. Isso que a gente não quer. Marquinhos, Deus me chamou, Deus me prometeu que eu vou ser profeta, eu vou ser pregador, mas tu não lê a Bíblia. Marquinhos, Deus me chamou, foi para louvar, cara. Você não faz um curso. Deus, Ele vai cumprir? Ele vai cumprir. Aí você não busca, você não vai de encontro. Como Deus Ele vai te usar? Você precisa buscar aquilo que você acha que tem, mas não tem. Aquela mulher, ela reconheceu que perdeu, e depois a Bíblia fala o quê? Que ela acendeu a candeia. Abre comigo aqui rapidinho. Gênesis capítulo 2, versículo 8, 9, 10. Obrigado, vida. Reconhecer que perdeu.
Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores, agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida, no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia-se e se tornava em 4 braços. Amém. O que é mais precioso para você? Interessante é que a Bíblia fala que se a gente tiver uma fé de um grão de mostarda, a gente consegue mover montanhas. Foi Jesus que disse isso. Já moveu montanha, Ivan? Já moveu montanha? Já moveu montanhas? Eu nunca movi montanhas. Nunca movi montanha. E quando eu entendo nesse texto, eu olho para mim e falo, mano, cadê a minha fé, cara? Você tem fé de verdade? Porque para você ter fé, você tem que ter fé. Porque você não vê a sua fé. Você vê os resultados da sua fé. E o que é mais precioso para você? E muitas vezes a gente perde a fé, a inocência, a força, coragem, fome da palavra, sede da presença. E nesse texto que a gente acabou de ler, em Gênesis capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, a Bíblia está explicando para você que existia o jardim no meio do Éden. Você consegue entender isso? É um jardim, e dentro desse jardim tinha um Éden. Em volta do jardim tinha rios, Tiago, que dividia tudo. Ou seja, para você entrar dentro do jardim, que está dentro do Éden, você tinha uma mera dificuldade de atravessar o rio, que era 4 braços. E a Bíblia fala que Eva, quando pegou o fruto, ela foi dentro do jardim. Ela estava dentro do Éden, ela atravessou o rio e pegou entrou dentro do jardim, pegou o fruto proibido e voltou para dentro do Éden. Está comigo? Está comigo? Está comigo, Carlinhos? Vou tentar explicar novamente. Jardim no Éden. O Éden está aqui, ó. O Éden está aqui. E a Bíblia fala, pastora, que dentro do Éden existia um jardim. Aqui, ó, jardim. E em volta desse jardim tinha rios, que era 4 braços. Ou seja, quando Eva pegou o fruto proibido, ela teve que atravessar. E o interessante é que aquela mulher, ela atravessou o rio. Sabe o que simboliza rio, né? A presença do Espírito Santo. Ela atravessou, ela estava dentro daquilo que Deus tinha dado para ela. Ela atravessou o rio, pegou o fruto, pegou e voltou para dentro do Éden. Eu vou falar de novo. Ó, interessante. Ó, Éden, jardim, rios em volta. Ela estava dentro da casa dela, Fernando. É como isso aqui, ó. Ó, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, ó. Que eu estou vendo que a gente não entendeu. Ó, o Éden está aqui no altar. Aqui é o rio, tá vendo? Ela estava aqui, ó. Ela atravessou, entrou dentro do jardim, pegou o fruto e voltou para lá. Quando chegou Adão, cara, aconteceu isso. Tu sabe que não era para fazer. O que você perdeu? Eu tô vendo tudo diferente agora. Eu imagino ela falar isso para ela. Eu tô vendo tudo diferente. E às vezes é assim, Tiago. A gente sai da nossa casa, a gente atravessa a presença do Espírito Santo, porque quando a gente faz algo, Deus ele nos alerta. A gente faz, pega o fruto proibido e volta para dentro de casa. A gente vai, a gente sai, atravessa a presença do Espírito Santo, peca lá fora, ainda traz o pecado para dentro de casa. Aí você perde a inocência. Só que todo dia, um certo horário, Deus ele estava lá.
a gente perde a inocência. A gente perde aquilo que é mais precioso para a gente. E a Bíblia fala que essa mulher, ela pega, acende a candeia. Mas para você acender a candeia, você precisa de azeite. Porque se você só tiver a candeia, não serve de nada. É como você tiver uma lâmpada, colocar na sua casa e não tiver luz. Como aquela mulher ia procurar se não tem azeite? E agora eu falo para você. Primeiro passo, valorize o que você tem. Segundo, reconheça que você perdeu. Terceiro, identifique o que você perdeu. E quarto, não tenha medo da luz. Você precisa ter azeite, irmão. Naquele tempo, sabe o que o azeite fazia? O azeite fazia sabão. Quem tinha azeite, filho, pode ter certeza que ia tomar um banho e ficar cheirosinho. É. Naquele tempo, quem tinha azeite, fazia comida. Sempre ia ter uma comida para comer. Naquele tempo, o azeite, quem tinha azeite, irmão, era combustível de candeeiro. Tinha luz dentro de casa. Você tem azeite? Você tem azeite? Combustível de candeeiro. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você é luz. Você precisa ter azeite. Aquela mulher pegou o azeite, colocou dentro da candeia e começou a procurar. Mas o problema não é ter azeite, o problema não é ter a candeia. O problema é ir lá. Porque quando a gente acende a candeia, a gente começa a ver coisas que a gente não via. Com todo respeito, quem é que gosta aqui de faxina, irmão? Eu tenho... Outra vez eu falei isso aí, tem gente que gosta. Você acredita, Camila? Tem gente que gosta de faxina. Tem gente que gosta de faxina. Porque a faxina, ela vai te ensinar que tem sujeira que tu não via. Pode te dar um exemplo. Debaixo do rack tem sujeira. Tu vai varrer, né? E o interessante é que quando a gente começa a varrer, a gente encontra coisas que a gente tinha perdido há um tempão. Isso não é verdade? É. Não acredito. Imagina a Cida falando, oh, Davi, olha o brinquedo do Davi aqui. Não é verdade? A faxina, ela gera toda essa situação. Porque quem gosta de faxina começa a varrer tudo. E faxina de verdade. Tira o tapete, varre, passa pano. Tira dali, levanta o sofá. Varre aqui. Isso aqui está sujo. Aqui dentro dessa área que está sujo. Vamos varrer aqui, ó. Passa pano. Desinfetante, deixar cheirosinho. Mas existem pessoas que não querem saber por quê. Porque ela tem medo de ver aquilo que está lá dentro. Irmão. A gente identificar o que perdeu, reconhecer que perdeu, acender a candeia e ir de encontro àquilo que a gente não queria mexer. Depois a gente limpa, Camila, não precisa. Pô. Semana que vem a gente limpa, a gente faz uma faxina. Aí, Jéssica, tem gente que fala assim, não, eu gosto de faxina. Ivan, eu gosto de faxina. Aí, vai lá e varre. Não, com todo respeito, tá? Não estou menosprezando os Raul não, mas eu não sei varrer. Eu achava que eu sabia varrer. Mas quando eu vou varrer, sempre tem alguma coisa que fica, meu Deus do céu, vamos lá. Tem gente que acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. É a famosa frase que eu falo, está fazendo certo da maneira errada. Não é que você está errado, é que a maneira como que você está fazendo é errado. E a Bíblia fala que ela começou a procurar aquilo que ela tinha visto perdido dentro da sua casa. Só que para ela procurar, ela tinha que ter azeite. Existem pessoas que têm medo do azeite. Sabe por quê? Fernando, acender a candeia causa desconforto. Porque eu não sei se você sabe que naquela época, aquelas casas eram bem humildes. Não era que nem a tua sala não grande. Mas que tu nunca foi na minha casa, pode ter certeza que a tua cozinha, a tua sala é maior do que a do povo de lá. Era um quadradinho. Não tinha nem janela.
Procura saber lá para você ver. Olha só. Ela começou a procurar. Começou a buscar aquilo. Mesmo sabendo onde estava, ela precisava acender. Só que acender a candeia causa desconforto. Existem coisas que a gente não quer para agora. Deus é o Deus da tua vida. Só que você é o Deus das tuas vontades. É isso mesmo. Deus, ele é o Deus da tua vida, só que você é o Deus das tuas vontades. Eu estou mentindo? Vou falar para você agora. Amanhã eu vou lá e pago a conta. Deus, ele queria que tu pagasse hoje, mas você que quis, paga amanhã. Semana que vem eu resolvo isso, Leandro. Deus fala, resolve agora. Você é o Deus das suas vontades, irmão. E você precisa acender a candeia. Você precisa entrar dentro lá. Você não pode ter medo da luz. Você não pode ter medo. Porque Deus, ele é um Deus de oportunidade. Deus, ele é um Deus que ele pega na tua mão e te dá a oportunidade de fazer o certo. Porque lá na frente, Deus, ele tem coisa muito boa preparada para você. Mas você precisa passar o processo. O processo de valorizar o que você tem, de reconhecer que você perdeu, de identificar o que você perdeu. Acender a candeia gera desconforto, porque mostra sujeira. Jeremias capítulo 9, versículo 21. Vamos lá. Pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e das praças os mancebos. Não tira, deixa aqui, tá, por favor. Olha para mim. Pois a morte subiu pelas nossas janelas. Está me vendo? Pois a morte subiu pelas nossas janelas, nossos olhos, e entrou em nossos palácios, coração, para exterminar das ruas as crianças, a inocência. Primeiro entra pela janela, depois entra dentro do nosso coração, depois acaba a tua inocência. Porque quando a morte entra pela janela, isso significa que está faltando azeite na tua vida. Aqui, ó. Isso é verdade. Dentro do teu coração tu sabe que é verdade. A gente precisa tomar cuidado. Porque o diabo, ele é sujo. Ele vai pisando devagarzinho. Quando tu menos esperar, ele está dentro da tua casa fazendo maior bagunça. Porque a morte entra por aqui, ó. Depois desce pro coração. E mata a tua inocência. Tudo isso porque a gente não tem azeite. Porque quando a gente tem azeite, a gente acende a candeia e começa a procurar aquilo que está errado. E hoje Deus, ele te dá uma oportunidade de você pegar a candeia, entrar dentro do teu coração. Isso aqui eu não quero mais na minha vida. Sai fora, vai. Pega a candeia. Esse pecado de estimação, não quero mais, chuta. Isso aqui também não quero. Vai. Passa a vassoura assim, ó. Ah, Marquinhos, eu não consigo, cara, é mais forte do que eu. Peça a Deus. Fala, Deus, pega a tua vassoura de fogo, varre dentro do meu coração, me ajuda, me renova, eu não consigo sentir, Senhor, ora. O interessante é que a gente tem ferramenta na nossa mão e a gente não usa. Porque foi ele que disse, clama a mim que eu responder-te-ei e anunciei coisas grandes, firmes que não sabem. Foi ele que disse. Você clama. Você fala, eu preciso. Você fala, estou passando dificuldade, estou na prova, estou isso, estou aquilo. Mas você não fala, Deus me ajuda, Deus julga a minha causa, Deus cuida de mim, Deus me fortalece, tira isso do meu caminho. Você muda a tua oração hoje. Para de
se menosprezar. Você é menina, você é menino dos olhos de Deus. Ei, você é filho. Você consegue repetir? Deus é o meu pai. Repita comigo. Deus é o meu pai. Repita comigo. Deus é o meu pai. Deus é o meu Deus. Deus é o meu amigo. Ele é teu pai. Peça ajuda para ele. Se você não está muito assim com a intimidade com teu pai, pede ajuda para o teu irmão. É na verdade, Fernando. Pede ajuda para o teu irmão. É? Quando a gente precisa da ajuda do nosso irmão na escola, a gente pede ajuda do nosso irmão. O irmão, tem um menino ali que me bateu ali, ó. Tá querendo me apavorar. Vou chamar logo o meu irmão. É? Não é verdade? Vou chamar o meu irmão, peça ajuda. Você não está sozinho, você não está sozinha, peça ajuda. Tem gente que morre isolado ali, ó. E esses dias eu estava vendo o Discovery Channel. E o interessante, Tiago, que quando os ferozes, que não só o leão, mas outros, eles atacam. Eu estava conversando com um homem, semana passada, que está passando por um processo. E eu falei, mano, você precisa estar com nós. Vem com nós, mano. Vem, vida. Vem, fica aqui comigo. Vamos lá. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque os ferozes, quando eles atacam, eles não atacam a manada. Para analisar isso. Quando está todo mundo juntinho, ele não vai, sabe por quê? Que o feroz vai tomar pau lá, negão. É papo 10. Mas é o seguinte, sempre tem um que fica lá para trás. Para analisar. Esse que ele vai. Se você não tiver em comunhão, mas eu não tenho intimidade com ele, Marquinhos. Eu não tenho intimidade com ela, eu sou tímido. Mano, entra na comunhão, na presença do Espírito Santo, que você vai ficar forte. Andareis com sábios, sábio serás. Chama, vem, vida, fica junto. Fica perto da igreja, fica perto dos irmãos. Vai para o culto das mulheres, vai para o culto dos homens, para o reino, mas fica junto, não fica sozinho. Não fica só. Sozinho você não vai conseguir, sozinho você não vai andar, sozinho você só vai ficar fraco, vai ficar parado no meio do caminho e o diabo vai tentar tragar a tua vida. Isso é recado para pessoas que estão chegando, irmão, eu não estou chegando agora. Não, irmão, vem vida, vem comigo, os homens, vem, a mulherada chama a Paula, a Camila, as meninas da comissão, vem em turma, porque você sozinho você não vai conseguir. Você precisa de ajuda. Marquinhos, eu estou bem. É verdade, você está bem. Estou forte, glória a Deus. Mas eu não estou falando de agora. Eu estou falando da seta que o diabo coloca na tua vida. As dúvidas que ele coloca dentro do teu coração. E você fala, está tudo bem. Ela varreu a casa e tirou de casa tudo aquilo que não era para estar lá. Eu estou falando para você que isso aqui, eu vivi a semana todinha. E com todo respeito, irmãozão, a semana não foi boa. Mas eu estou assim, pai, estamos juntos. Porque quando tu está no processo, quando tu está na visão, tu entende que o diabo vai tentar te travar de todas as formas, tentando te parar. Então, não fica olhando para a dificuldade não, para os problemas da tua vida. Não olha para isso não. Porque se tu está passando problema, passando dificuldade na tua vida, isso significa que você está no caminho certo. Já pensou? Se tu não tivesse prova? Já pensou se tudo que você pedisse para Deus, Deus te dava? Para pensar, Ivan. Deus, eu quero que a minha casa esteja restaurada. Está restaurada. Deus, eu quero que o meu casamento seja o melhor casamento do mundo. Está lá. Não é não, Ângela? Deus, eu quero que os meus filhos estejam na presença. Está lá. Que graça teria? A gente precisa entender que Deus, Ele coloca algumas situações na nossa vida que é para forjar o nosso caráter. Deus me dá sabedoria. Tá bom, Deus vai te dar sabedoria. Pega um problema aí. Pediu sabedoria para Deus, Deus vai te dar problema para tu resolver. Deus me fortalece, me ajuda. Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar e a gente precisa estar ligado em todos os sinais que Ele tem dado para a gente. Aquela mulher, ela seguiu o processo.
ela reconheceu que perdeu, ela identificou o erro, ela foi até lá, ela acendeu a candeia, ela buscou o que tinha perdido, ela varreu, depois ela se alegrou. E eu fiquei focando nesse versículo e eu achei muito interessante porque se alegrar com quem se alegra é fácil, né? Você tem algum amigo que fala a verdade na tua cara? Você tem? Eu tenho um amigo aqui da igreja aqui que eu vou falar pra tu. Deixar a gente sair na mão. Toma vergonha na tua cara, mano. E é troca de tiro, Fernando. Quando eu tô meu pai, e aí, irmão, qual que é? Eu falei, calma, vida. É isso, meu. Eu falei, tá bom, vai. Você tem um amigo desse daí, Vandes? Um amigo que fala, Vandes, mano, vigia, cuida aí. Vandes, sai dessa rua escura. Tem um amigo assim? Tem um amigo desse aí, Marcelo? Fala assim, mano, cuidado, cara. Fala a verdade na tua cara mesmo. Tu tem? Valoriza essa pessoa. Cuida dessa pessoa. Porque as pessoas dão mais flores para os mortos do que para os vivos. Então valoriza a pessoa que você tem do lado. Valoriza a pessoa que você tem do lado. Valoriza a família que Deus te deu. Valoriza o amigo que Deus te deu. Valoriza o ministério que Deus te deu. Valoriza. Valoriza aquilo que é importante para o teu coração. Valoriza aquilo que te deu crescimento. Valoriza aquilo que te deixou forte. Valoriza, mas valoriza de verdade. Não valoriza por fora, não. Não valoriza por boca, não valoriza por texto no Facebook. Não valoriza de verdade. Honra a tua liderança, honra o teu pastor, honra o teu irmão. Honra, cara, honra. Porque quem sabe o que planta não teme a colheita. Você sabe o que você está plantando? Mano, quem sabe o que planta não teme a colheita. Então você precisa valorizar aquilo que é importante para tu. Precisamos valorizar, irmãos. Porque amanhã é tarde. Amanhã é tarde. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando esses dias. Eu tenho muita coisa dentro do meu coração aqui ainda. Eu fico, Deus me ajuda, Pai. Tira essas coisas do meu coração. Deus já me tirou. Sabe o que eu falava, irmão? Um tempo atrás, pastor, eu falava assim que Deus vai me recolher cedo, pô. Olha que loucura, eu falava. Eu falava assim que, eu imaginava como seria o meu enterro. Olha que loucura, eu estou falando sério. Eu imaginava como seria. Eu falava, Fernando, eu imaginava. A Esmeralda, você é louco, cara? Eu falei, mano, estou com 28 anos de idade, uma família linda que Deus me deu, uma igreja que me abraçou. Eu vou ficar falando de morte, eu vou valorizar quem está do meu lado, quem está me ajudando. E quem me conhece aqui sabe que o novo que eu não tenho, eu já logo grudei a Camila, o Carlinho, lá no Retira, não, Carlinho? Falei, vamos lá, vida, eu quero estar junto com vocês. Mas muitas vezes a gente tem que tirar isso dentro do nosso coração, aquilo que bota a gente para baixo, a gente tem que ir para cima. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de amigos, a gente precisa de pessoas do nosso lado. A gente precisa de um cuidado também. A gente precisa. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu conheço um homem na Bíblia. Para mim, ele é uma das referências. Esse cara profetizou que não ia chover, não choveu. Esse cara profetizou que a mão... Pode subir aqui? Esse cara aí, ó, fez tanta coisa que por causa da afronta de uma mulher, ele queria parar. Ele queria parar. Pô. Ele pregou, ele buscou, ele fez um monte de coisa. Quase o profeta Elias, né? Fez tanta coisa, irmã. Com todo respeito, uma referência. Mas aí, por causa da afronta de uma mulher, com todo respeito, uma dificuldade tão pequena na frente dele, ele fugiu. Ele disse, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que meus pais. Esse era eu, Tiago, antigamente. Se botava para baixo, se menosprezava. E aqui na igreja eu estava como? Glória, ei, varão, tá glória! Mas lá dentro do meu coração estava como?